Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Newscast, um podcast da turma Tempo de Direito. E eu sou Maíse, eu sou Cristiane, e hoje vamos ter um bate-papo aqui com nossos convidados, que são especialistas em direito empresarial, e esclarecer sobre temas muito importantes que é o nome empresarial e sua proteção jurídica. Eu estou aqui com o Dr. Henrique Chagas, que é especialista em direito empresarial e vai esclarecer algumas dúvidas, e também com a doutora Amanda Mendonça, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Sejam bem-vindos, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Para iniciarmos o assunto, doutor Henrique, eu queria que você abordasse um pouco sobre o tema e falasse, a gente adentrarmos, na nossa conversa. Muito bem. Bom, eu queria primeiramente agradecer a vocês meninos pelo convite. É sempre uma honra estar aqui juntamente com vocês. Sempre que vocês quiserem me convidar novamente, será sempre um prazer de a gente estar aqui. Referente ao nome empresarial, é muito importante que o direito empresarial ele tenha o seu resguardo sobre ele. Sabemos que, hoje em dia, várias pessoas estão querendo empreender, querendo montar empresa, abrir empresas, gerir seu próprio negócio. Mas aí o que acontece? Hoje em dia, como temos vários conflitos, nós temos que observar algumas relações entre marca, nome empresarial e nome civil. O que acontece? Quando eu me trato do nome empresarial, eu tenho que observar vários requisitos para que não ocorra de haver ali uma usurpação, por exemplo. O nome empresarial, quanto os demais, a partir do momento que eu fixo ele ali, assim como o nome civil, todos nós aqui temos um nome civil. Sabiamente, vocês sabem disso. Doutora Cristiane, Maíse. Isso. E esse nome civil, ele tem um valor econômico. Quando você tem uma notoriedade ali, por exemplo, se você é alguém famoso, alguém conhecido, aquele seu nome civil terá um valor econômico. Então, o direito empresarial ele serve justamente para isso, para resguardar o seu nome civil, o nome empresarial de sua empresa e também a marca de sua empresa. Para a gente abrir o nosso episódio com uma base sólida da doutora, gostaria de fazer algumas perguntas do senhor para a doutora Amanda. O que exatamente o nome empresarial, o nome e a marca civil, o que esses três temas, eles têm a ver com o nosso contexto empresarial e digital? Bom, no empresarial, ele está ali previsto, ele é articulado pelo nosso Código Civil. O nome empresarial ele serve para quê? Ele serve para identificar o nome do empresário, serve para identificar a empresa em si. Sabe-se o quê? Que cada empresa ela deverá ter seu próprio nome que deve distingui-la das demais empresas. O nome empresarial ele tem seu registro ali, ele deve ser registrado e o seu registro ele é feito em cada unidade federativa, ou seja, aqui nós estamos em Santo Inês, no estado do Maranhão. Eu quero abrir uma empresa, eu devo registrá-la aqui na junta comercial do estado do Maranhão. Esse nome empresarial ele vai ter um valor aqui de exclusividade apenas no Maranhão. E em relação aqui à marca, ela é o que identifica o produto ou o serviço. Ela está prevista ali na Lei de Propriedade Industrial, sendo a Lei 9.279 de 1996. O que distingue ela do nome empresarial? Como já dito, a marca ela serve ali para identificar o produto ou serviço que aquele fornecedor, aquela pessoa, está ali a oferecer para o consumidor. Então, como temos a lei lá que resguarda ela, como a lei da propriedade industrial, eu posso aqui trazer um exemplo para ficar mais
fácil o entendimento, até mesmo para quem está em casa nos assistindo agora, seria o seguinte: se eu tenho aqui uma marca, por exemplo, uma marca que é notoriamente conhecida, inclusive por vocês mulheres que são amantes de perfumes, produtos aí referente à beleza, ao Boticário. O Boticário seria o quê? Uma marca. Quando você está passando lá na rua, cada empresa tem lá sua placa, né? Para você olhar a plaquinha ali, aí você vai e vê lá o Boticário. Aquilo seria o quê? O nome empresarial ou a marca? Aquilo ali seria a marca da empresa. Ela está vendendo produtos da marca ou Boticário. E o nome empresarial? O nome empresarial, como eu já disse, ele se distingue das demais empresas. Eu posso ter 1, 2, 3, até 10 Boticários no Maranhão. Por quê? Porque é apenas a marca de uma empresa. A marca, a territorialidade dela é nacional. Ela vale em todo o estado, em todo o território nacional, em todo o país. Diferentemente do nome empresarial. Entendeu? Que você registra ele aqui apenas no seu estado. É importante também, doutor, entender a diferença, né, entre marca e do nome, né? Justamente. Você tem que saber distingui-la para não cair justamente no erro. Exatamente. Até na hora de registrar, né? Muito bem. No contexto também digital e empresarial, né? Isso. Exatamente. E temos também aqui, é importante falar, e devemos saber distinguir entre os dois já ditos aqui, nome empresarial, também a marca e o nome civil. Inclusive, eu já dei até um spoiler, né? Do assunto. Isso. O nome civil, como eu já falei aqui a vocês, todos nós temos um nome civil. E hoje em dia aqui, como temos aí internet, essas vias aí de comunicação, né, que estão ganhando cada vez mais notoriedade. Esse nome civil, ele tem uma proteção, ele é sempre resguardado ali, deve ser resguardado, porque o nome civil, ele tem a ver com a própria reputação da pessoa, né? E essa reputação não pode ser ferida. Você não pode estar pegando o nome de uma pessoa, na qual tem um titular lá, e na qual se ele não der autorização, logicamente você não pode estar utilizando o nome daquela pessoa para ramos econômicos comerciais. Certo, doutor, muito interessante entender essa diferença. Exatamente para pegar o gancho aqui do que o senhor falou sobre a marca e o nome empresarial, eu tenho uma pergunta para a doutora Amanda, que é sobre, quando falamos em proteção legal, como o Código Civil e a lei, da propriedade industrial, eles tratam o nome empresarial e a marca, e também quais são os requisitos para garantir a exclusividade e quais os limites dessa proteção, que é muito importante falar e abordar sobre tudo isso, né? Com certeza. Pois bem, boa tarde, doutores. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Amanda Mendonça, especialista em direito empresarial, apaixonada, né, por tudo que envolve o universo dos negócios. Então, na prática, o advogado empresarial precisa atuar de forma preventiva, orientando o cliente a checar a disponibilidade do nome antes de abrir a empresa ou investir em marketing, né? Então, um simples conflito pode gerar grandes prejuízos. E nesse contexto, o registro é o que transforma uma ideia em propriedade. No mundo empresarial, quem registra primeiro tem um direito e quem se antecipa acaba evitando muitos problemas. Tiane, teria mais algumas perguntas para os nossos doutores? Sim, doutor. Doutora Emília, eu quero fazer mais uma pergunta. No caso do nome civil, especialmente em termos de redes sociais e influência digital, como funciona a proteção desse nome quando ele passa a ter valor comercial? Existe conflito entre o direito de personalidade e o direito empresarial? Esse nome empresarial, ele começa a ter força a partir do momento ali de seu registro. Registrou, ele já adquire ali sua força como um nome empresarial e uma marca. Fica exclusivo, né? Outra coisa, você perguntou aí se
há ali um conflito, quando há esse conflito entre direito de personalidade e o direito empresarial. O que acontece? Uma pessoa ali, hoje sabemos que temos várias ferramentas aí que disseminam informações, ferramentas que acabam dando notoriedade a várias personalidades, não é isso? Várias pessoas ali que adquirem uma personalidade e viram famosos, como no Instagram. O próprio Instagram que nós podemos ver várias pessoas lá, vários influencers digitais. O que acontece? Um influencer ali, quando ele ganha certa notoriedade, seu nome passa a ter um valor econômico, não é isso? Aí, a partir daí, então, é que começam a ter vários olhares naquele nome, porque tem grande notoriedade. Se eu pegar o nome de um famoso e colocar ali na fachada da minha loja, de qualquer tipo de empresa que for, logicamente isso ali vai atrair outros olhares. Como por exemplo o nome do Neymar, né? Muito bem. Olha aqui, vamos supor que uma pessoa ali, eu posso utilizar o exemplo do Neymar, ou então trazendo aqui para os influencers digitais, o Carlos Maia. Eu pego ali, começo um ramo ali empresarial, em roupas, em moda masculina, aí eu coloco o nome ali de Carlinhos Maia na fachada de minha empresa, como sendo a marca de minha empresa. Porém, Carlinhos Maia, ele não tem o consentimento de que eu estou fazendo isso, aquele ato com o nome dele. Não tem ciência. Não tem ciência, não tem qualquer ligação com Carlinhos Maia, aquela minha empresa, aquela marca que eu estou utilizando ali. O que acontece? A partir daí, há o conflito entre o direito de personalidade e o direito empresarial. Porque eu não posso estar pegando o nome daquela pessoa e colocando ali como sendo uma marca. Até porque os condeiros, né, vão confundir, né? Isso, muito bem. O próprio consumidor vai estar se confundindo ali, né? Vai estar causando ali um certo desconforto. A pessoa entrar naquela loja e achar que tem notoriedade e não passa mais do que ali está ocorrendo uma usurpação. É isso do nome da marca. Sim. No caso, os clientes, né, iriam se confundir achando que a empresa seria do Carlinhos Maia, e na verdade não faz nenhum sentido, não tem nenhum vínculo com o próprio influenciador, né? E eu acho interessante porque que as pessoas fazem isso, justamente para atrair a clientela. Para chamar o pessoal, aqueles que são fã do artista, a acreditarem, né? Enganar as pessoas, né? Eu tenho mais uma pergunta para a doutora Amanda, que é exatamente pegando esse gancho de influenciadores, né? A gente tem visto crescer muito disputas envolvendo influenciadores e empresas, né? Influenciadores digitais e empresas, já registrado com nomes semelhantes. Você poderia comentar algum caso concreto em que houve esse tipo de conflito e como o judiciário, né, interpreta esse tipo de situações, como o judiciário tem se posicionado com relação a esses conflitos que são muito comuns e são muito recorrentes? Então, esse é um tema cada vez mais comum no cenário digital, né? Muita gente começa a empreender com o próprio nome, e o que é ótimo para criar identificação, mas esquece que quando o nome passa a ter valor comercial, ele precisa respeitar os direitos da marca já existentes, né? Então, um exemplo muito clássico disso é, no caso, o influenciador João Fit começa a vender produtos e depois descobre que existe João Fitness, né, por exemplo. Então, o João Fitness já registrado no INPE, o resultado, conflito, né? Então, nessa situação, o advogado ele precisa agir com muita estratégia e propor acordos ou então coexistência de marcas, sempre buscando soluções práticas que evitem litígio, para no fim, na verdade, no fim, o segredo é só agir, no caso, agir antes do problema aparecer. É o mais indicado nesses casos. Sim. E é muito importante, né, doutora, a gente tentar entender exatamente para que não haja esses conflitos. Exatamente. É muito recorrente. Ficar bem atento. Doutora? Sim, eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor Henrique. O Superior Tribunal de Justiça ele já se posicionou em casos de usurpação de nome empresarial. Quais são os principais entendimentos consolidados pelo STJ sobre esse tema e como eles impactam a atuação de empresas e pessoas físicas no mercado? Qual é o entendimento do STJ em relação às empresas e pessoas físicas no mercado? Bom,
O STJ, ele já tem decisões importantes que são de bastante repercussão. O que acontece? Em geral, o STJ ele entende que o nome empresarial ou a marca, ele tem sua força a partir de seu registro. Então, a partir do registro, um empresário não pode estar utilizando ali o nome da empresa, o nome empresarial, e nem a marca, se já houver outra já registrada com aquele nome ou nome parecido que venha a confundir ali o consumidor, que é seu alvo principal. Ou seja, se eu já registrei uma marca com um certo nome, temos ali o caráter da temporariedade. Se eu já registrei, quem registra primeiro será aquele lá que ficará fixado. Se eu registro depois, esse empresário que registrou depois terá descaracterização daquele nome ou marca empresarial em decorrência daquele que registrou primeiro. O que acontece? Em meu escritório apareceu lá um empresário que ele contou toda a história dele, que o sonho dele era se tornar um grande empresário ali no ramo de tecidos. O que ocorreu? Ele foi lá, construiu toda a sua empresa, montou a empresa, contratou funcionários, tudo certinho. A empresa ia uma maravilha. Porém, ele esqueceu de se certificar, daí que está a importância de uma consultoria jurídica, de ter um advogado ali acompanhando todo o processo. Especialista. Isso. Ele acabou que deixou passar, não analisou esses requisitos que são primordiais para que você venha constituir uma empresa. E aí ele registrou o nome empresarial, registrou a marca. Eu não vou falar aqui para não estar gerando repercussões. O que ocorreu? Quando ele estava lá, mais de 10 anos no mercado, Muito tempo. já estava tudo fluindo certinho. Aí logo após apareceu lá outro empresário com o mesmo nome e sua marca. E aí ocorreu o conflito. Ele veio até mim desesperado. Me perguntou: doutor, o que eu faço? Apareceu outra empresa aí com a mesma marca que a minha. E isso acaba que está confundindo aí os consumidores. E aí ele falou que vai entrar aí com um processo para descaracterizar a minha marca. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e perguntei para ele: olha senhor, no momento que você constituiu sua empresa, você teve o auxílio de algum advogado para olhar lá se já tinha outra marca registrada com esse mesmo nome? Ele disse que não, que contratou apenas um contador ali para estar fazendo todo o processo ali da empresa dele. E aí, o primeiro passo, eu fui lá, o primeiro passo a ser feito foi que eu fui lá, aí lá na junta comercial, verifiquei lá se havia outra empresa realmente com aquela mesma marca, não é isso? Aquela mesma marca. E eu encontrei lá a mesma marca, o mesmo nome, e por isso que realmente estava confundindo ali os consumidores. Acaba gerando esse conflito, né? Acabou gerando ali um conflito. O que aconteceu? Aí entra lá o princípio da temporalidade, não é isso? É o caráter ali temporal. Eu fui analisar qual foi a empresa que foi registrada ali primeiro. Eu me certifiquei e fiquei até triste, eu confesso aqui para vocês, que o primeiro nome que foi registrado foi a empresa do outro empresário. A marca que foi registrada foi do outro empresário. E aí o meu cliente, eu não tive mais. Infelizmente eu não queria tive. caracterizar, Isso, né? eu não pude fazer nada por ele. Mas ele aprendeu algo, não é isso? Por isso Ele é bom, aprendeu né, algo com doutor? isso.
Esse Isso é importante. Tem que dar consultoria, tem um advogado ali sempre acompanhando. Se ele tivesse procurado os especialistas bem antes, no início, depois não teria esse problema. Evitando essa dor de cabeça. Isso. Falando também um pouco sobre isso, eu tenho mais uma pergunta para a doutora Amanda. Hoje, na era dos influenciadores, você acha que as pessoas estão mais conscientes sobre registrar a marca? Ou a senhora acredita, o senhor doutor Henrique também, que eles ainda agem por impulso, não pensam muito isso, deixam para depois? Qual é a opinião de você, da senhora, de você, com relação a tudo isso? Enfim, a mentalidade ela está mudando bastante, né, com relação a isso, porque ainda tem muito improviso, né, isso é verdade, mas muito influenciadores, empreendedores começam no impulso, né, esse é o grande problema, e criam um nome, lançam produtos e só depois que lembram do registro. Então a regra é clara, né, nessa situação, o direito de quem resiste é primeiro, como o doutor acabou de colocar aqui pra gente sobre esse caso. E não é de quem começa só a usar. E um bom exemplo é no caso daquela influenciadora muito conhecida, a Virgínia Fonseca, né? Sim, que registrou o E-Pink, se não me falha a memória, que isso, agora isso não é mesmo. o E-Pink, é isso? E logo no início garantiu a exclusividade dessa marca. Essa marca que é uma cosmética, né? Base, Puxando aqui o gancho da doutora Amanda, eu confesso também que os novos empresários, assim também como alguns empresários aí que têm empresas, têm algumas marcas que não registram. Eu não sei por que eles não registram suas marcas no ato da criação. Porque, como bem dito, né, o registro é o que separa o improviso da estrutura, né? Então ele é a base da segurança jurídica nesse momento, né, de qualquer registro da marca. Então, seja de empresa tradicional ou de criador de conteúdo. Outro exemplo também que eu poderia utilizar aqui, se eu pudesse chegar até ela e elogiá-la pessoalmente, eu faria isso. Quem seria, doutor? Uma moça aí bem famosa, a Juliette. ex-BBB. Ela é ex-BBB. Inclusive também é advogada, né? Advogada, Tem uma personalidade muito forte, né? O que acontece? Por ela ter esse nome, tem uma empresa aí de ótica que também tem o mesmo nome que ela, entendeu? Aí isso, logicamente, gerou um conflito. Você vê aí em vários vídeos aí, aqueles MCs usando aquele óculos da Juliette, isso é verdade. Então já houve aí um conflito entre os dois. Entre a Juliette, que tem uma personalidade aí bem conhecida, e também essa marca Juliette. O que aconteceu? Houve um conflito, isso é fato. Já esperávamos que isso iria acontecer, mas ela foi esperta, contratou ali um advogado que a norteou, para que não houvesse essa dor de cabeça, né? Ela poderia ter uma dor de cabeça enorme. A importância de ter um advogado de assessoria desde o início, buscar essa mentoria. O que ocorreu? Temos lá o princípio lá da temporalidade. É isso? No ato lá do registro, foi observado que, de acordo com o entendimento ali do STJ, não é isso? Quem tem direito, aquele nome é quem registra primeiro. Então a Juliette, ela tinha registrado seu nome primeiro. No momento que ela saiu ali do BBB, ela viu que seu nome já tinha uma grande notoriedade, até antes um pouco, já tinha uma notoriedade ali. Isso. E aí ela acabou que registrando logo essa marca. Registrou lá no INPE para se livrar disso.
E aí, quando houve um conflito, só observaram lá que o nome de Juliette já tinha sido registrado, primeiramente, em nome lá da Digital Influencer. Muito bem. Doutor, iremos finalizar. Eu tenho uma última pergunta para você. O que você diria para alguém que quer começar um negócio usando o próprio nome? E qual é o primeiro passo jurídico seguro? Então, dê aí um conselho, uma sugestão. Se você for registrar ali uma empresa utilizando seu nome, certifique-se ali a junta comercial, no caso do nome empresarial, ou no INPE, no caso de marca. Temos ali a lei de propriedade industrial, né, isso que certifica isso. Então você deve ali analisar se há uma marca ou um nome empresarial semelhante ao seu, que causa ali confusão entre os consumidores, ou idêntico. Se tiver um nome idêntico ao seu ali, você já deve ter outros olhares sobre aquele nome. Entendeu? E também, quando você for registrar, você for ali constituir sua empresa, o importante é que você registre sempre e nunca deixar para depois, porque você pode ter ali uma dor de cabeça futuramente. E sempre que você for praticar esses atos, faça com acompanhamento de um advogado especializado. Muito bem, importante. Para garantia, né? Direito, A garantia do direito é fundamental para isso. para que depois não venha gerar conflitos futuros, né? Como a gente até falou inicialmente, né, que hoje em dia poucas pessoas agem por impulso, a maioria já buscam, né, especialistas para poder registrar as consultorias, o que é importante para garantir desde o início, Em né? muitos casos, eles pensam até mesmo na questão da economia, né? Você está ali abrindo sua empresa agora, você deixa essas coisinhas para depois. Mas essas coisinhas no futuro geram Uma grande dor de cabeça. E também tem o entendimento do STJ, né, que é importante também para assegurar aqueles que registram primeiro, tem a boa fé. Então, por isso é bom sempre procurar especialistas para poder fazer essa forma certinha, para que não tenha dor de cabeça, né, no final, ou quando a máquina estiver estourada, algo assim. Doutora, a senhora tem mais alguma pergunta? Eu quero só agradecer aos nossos doutores, né, por estar aqui conosco também. E feliz por esse bate-papo gostoso, prazeroso. Foi um aprendizado para nós, né, doutora? Com certeza. Foi muito bom. Também queria agradecer ao Francisco, ao Chagas, a doutora Amanda Mendonça, por aceitarem nosso convite, vierem participar com a gente, esclarecerem as dúvidas dos nossos ouvintes, daqueles que estão com ideia de abrir um empreendimento ou digital influência, que querem saber uma coisa. É muito bom ter vocês aqui com a gente, participando desse episódio. Eu que agradeço aqui por estar aqui nesse ambiente agradável com vocês. Dizer que é sempre um prazer, sempre, novamente, se quiserem convidar, a gente sempre vai estar aqui. Agradeço muito, né, pelo convite das nobres apresentadoras, né, porque no final das contas é um tema muito importante, né, empreender é construir e proteger, é preservar o que foi construído, né, então o nome é o que te apresenta ao mercado, mas o registro é o que te mantém lá, né, então é muito importante a gente sempre se manter atualizado sobre isso. Muito obrigada a todos. E assim, encerramos mais um episódio hoje do JustCast. Se você é empreendedor, se você é digital influencer, está dando o primeiro passo, quer conhecer esse universo, está chegando por aí, ouça o nosso conteúdo, ouça o nosso episódio. Temos muito aqui conversas boas que você vai tirar muito proveito, tenho certeza. E também entender também a diferença entre o nome empresarial, a marca, o nome civil e as mais questões técnicas e todos os conceitos que foram aqui dados pelos nossos especialistas. Se esse conteúdo te ajudou, continue seguindo a gente, dê like nos nossos conteúdos, tem muito conteúdo falando sobre direito, coisas boas aqui. E te esperamos nos próximos episódios aqui do JustCast, onde o direito encontra a prática e as informações aqui, junto com a gente, viram poder. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.